é fato que o Clube do Remo está se, digamos, organizando muito bem ali para tentar um acesso para a Série A, para tentar de fato aí sair da Série B, e mal chegou. Isso está dando o que falar até ali do outro lado, né, da Almirante, está dando até o que falar no Paysandu, né, que estão falando ali da folha salarial do Clube do Remo. Obviamente que falam quando se é perguntado, mas será que já é um medo? Tu vai comentar aí na tua opinião, né? Se tu achas que eles estão falando porque eles estão com medo, já estão se justificando de um provável ano de derrotas aí no Repá, porque vão afirmar que na verdade, né, a folha salarial do Clube do Remo e do Paysandu, elas são completamente discrepantes, beleza? Então assim, comenta aí o que tu esperas para esse ano agora de 2025, se tu já esperas, se tu vai ao estádio assistir um time que vai lutar para subir ou não, lutar para não cair ou ficar no meio de tabela, o que tu esperas com esses investimentos, e a gente vai comentar um pouquinho sobre as peças, beleza? Mas caso tu não me conheça, meu nome é Nicolas Damasceno. É um prazer tê-lo aqui. Deixa o teu like, porque isso é muito bom para ti que gosta dos vídeos do Clube do Remo, que gosta de se interar sobre o assunto, sempre ficar ligado. Tu que gostas disso, isso é muito bom tu deixar teu like, porque assim o YouTube vai te recomendar mais vídeos a respeito do Clube do Remo. Vamos lá, a primeira coisa que eu queria comentar contigo é o seguinte. Estão comentando a respeito do Remo, aqui dentro, né, do Clube do Remo, na nossa torcida, mas também fora, né, o que foi dito ali pelo executivo, né, do Paysandu. Não vou falar as aspas dele especificamente, mas foi dito o seguinte, que a discrepância, ela há muito tempo não é vista, né, entre as folhas salariais que serão montadas. O Clube do Remo está vindo com um caixa muito forte realmente ali para montar um elenco para essa temporada agora de 2025 para a Série B, em que o Paysandu não consegue acompanhar, não, ou melhor, não vai conseguir acompanhar o que dá a entender ali, enfim, a comissão, né, a parte ali do Paysandu. E o que acontece, né, a gente vê isso muito quando, vou só lembrar para vocês aqui, o Papelinho ele vem e fala, olha, a gente vai montar realmente um time para subir. Se não for para pensar no acesso, eu não fico no Clube do Remo. E aí a gente tem a permanência, né? Efetivado realmente o papelinho, continua mais uma temporada. E aí a gente realmente pensa, olha, então acho que o Clube do Remo vai lutar para subir. Mas isso pode ser até palavras, porque há uma coisa que nós estamos acostumados aqui no Remo, que é o seguinte. É sempre a história do, esse ano é isso, esse ano é aquilo, e são sempre coisas grandes, esse ano é uma subida, esse ano a gente vai, e vai ser assim, e essas contratações, vamos investir mais, e a gente... Uma coisa são as palavras, tá? As afirmações, os absurdos retóricos que foram ditos. Vou lembrar para vocês da época do Fábio Bentes, por exemplo, que antes ele falou: não, eu quero terminar o meu mandato com o Clube do Remo na Série A, né? Falou ali em entrevista. Eu lembro disso até hoje, eu fiz vídeo sobre isso. E assim, afinal das contas voltou para a Série C, né? Mas até o momento com o Tonhão deu certo. O Clube do Remo retornou para a Série B e aí a estratégia do Papelinho realmente já é tentar o acesso à Série A. Esse acesso ele pode realmente vir porque a gente tem que vir, né? Porque nós estamos percebendo as peças que o Clube do Remo está contratando e são peças quando não são da prateleira de cima dos times da Série B. O que são a prateleira de cima? Jogadores que estavam lutando pelo acesso, jogadores do Novo Horizontino, jogadores do Ceará, jogadores do Santos, né, times que realmente lutaram para subir, e jogadores da Série A também, como jogadores do Fortaleza. Né, quando não são esses tipos de jogadores que estavam lutando para subir, são jogadores que foram destaques em times de meio de tabela lutando para não cair. Né? Então são essas peças realmente que elas são muito qualitativas, que elas somam muito para o Clube do Remo, ou vão somar muito para o Clube do Remo, mas em tese elas dão um outro aspecto para o Remo, que realmente vem um time que na tier list ali, naqueles rankings primários, né, de prospecção de quem vai subir, o Clube do Remo pode ser, já no começo do ano, com as novas contratações, a gente já vai conseguir fazer um ranking de quem sobe, quem desce, a partir dos elencos e da folha salarial, e ver que o Clube do Remo provavelmente vai estar ali entre pelo menos os 6 primeiros. Isso eu garanto, tá? Em pelo menos uns dos 6 primeiros da Série B, o Clube do Remo estará no ranking de prospecção, né? Então, isso se dá muito por conta dessas peças, beleza? Então, assim, tem muitos jogadores que ainda serão anunciados, tá? O Papelinho vai falar a respeito disso. Mas antes de fechar esse tema, eu queria falar uma coisa para vocês. Falando sobre o Clube do Remo, claro que a gente fala de uma folha que no Parazão foi prometida de ser no mínimo 2 milhões, de na Série B subir para 4 milhões, ficar em torno ali de 4 milhões. Só lembrando, a folha do Santos, que foi o campeão, se eu não me engano foi 9. Tá? Não precisaria ser tanto assim, tá? No Remo, mas 4 milhões está excelente. A folha do Clube do Remo ela já foi e tem que ser folha qualitativa, tá? Não adianta gastar muito em jogadores ruins.
e ela já na Série C já era maior que muitos times da Série B. Agora na Série B ela tem que ser maior realmente aí que a maioria. Então assim, por outro lado, né, o Paysandu, quando a gente vê o rival, né, é um time que está de certa forma com planejamento bem, se a gente comparar com o Clube do Remo, bem médio, tá? Porque eles estão lutando para manter o Wesley Garcia, cara. O Wesley Garcia, que nem é o maior, inclusive a gente vai falar mais sobre o Wesley Garcia, nem é o melhor dos jogadores, tá bom? Mas estão lutando para manter o Wesley Garcia. O Wesley não quer ficar. Porque se o Wesley quisesse ficar, realmente ele já tinha fechado ali, porque eles fizeram proposta, tá? Mas ele quer realmente esperar ali mercados da Série A, né? Esses supostos interesses que teriam nele, né? Então, com um planejamento desse de um time que realmente tá lutando para manter um jogador como ele, amigo, eu acho que esse time ele tem fortes chances de cair, eu acho que ele tá fazendo planejamento para cair. Então eu acho que isso não seria desculpa, tá? Porque, por exemplo, teremos agora Repá no Parazão, se pode ser que tenhamos na Copa Verde, né? Depende ali da classificação dos times, tanto do Remo quanto da equipe do Paysandu. Na Série B nós teremos Repá, então assim, já começaram as desculpas, né? Porque não, porque olha só, a folha deles está muito maior, porque é assim, que é muito discrepante, e aí o executivo vai falar que tá dormindo, tá acordando cedo e dormindo mais tarde, só por conta disso, sabe? Então é todo um choro assim absurdo realmente para justificar um possível fiasco, porque eu vou falar para vocês aqui, possivelmente é um fiasco, tá? Não é falta de humildade, mas possivelmente o próximo ano do Paysandu vai ser um fiasco. Um fiasco. Eles estão lutando para manter a melhor peça deles ali. Estão lutando, não conseguem de jeito nenhum manter até o momento, não conseguiram manter a melhor peça deles, entendeu? E vão perder provavelmente a melhor peça. Se receber uma proposta na Série A, vão perder, entendeu? Então assim, isso claramente é indício de time que vai ter um desempenho pífio na próxima temporada, porque não consegue fazer realmente contratações e não vai realmente bater de frente ali com o clube do Remo em termos de contratações. Claro que quando a gente fala de jogo, né, clássico, é outra coisa, tá? Porque o teu time pode estar melhor, pode estar pior, a folha salarial tá boa, tá ruim. Dentro de campo é outra história, o Repá ele é diferente, tá? Então o que acontece? O Papelinho ele continua falando que o clube do Remo ele tem caixa para trazer grandes, ou melhor, um grande nome para 2025, que ainda não foi anunciado, né? O clube do Remo tinha interesse no Lucas Lima, que fez uma excelente temporada na Série B, inclusive eu trouxera os números do Lucas Lima para vocês. Então, quando a gente fala de um grande nome, é nesse nível, tá? Lucas Lima, é nesse nível, porque o clube do Remo tinha interesse, ok, não conseguiu a contratação, mas tem o caixa para trazer um nome desse tipo. E aí eu vou te perguntar o seguinte, quem tu achas que seria uma boa opção para o clube do Remo? Um bom nome na Série B ou até na Série A, né, que o clube do Remo possa realmente, vai pagar um valor a mais, mas que possa ser esse grande nome, tá? Um jogador de qualidade. Não estou a falar de jogador que tá com desempenho pífio, tá no campeonato que está atuando, não, tá? Ok? Então comenta aí, eu quero saber a tua opinião. Mas além disso, o Papelinho ele dá a seguinte aspas, né, que o clube do Remo ele está muito respeitado no mercado devido ao acesso recente e mais do que isso, tudo ter sido pago aos jogadores de forma correta. Salários pagos sem atrasos, bonificações, porque tem aquele bicho para se classificar para a segunda fase da Série C, teve o bicho para se classificar para a Série B, tudo isso foi pago em dias, em dia, perdão. Tudo foi pago em dia, segundo o Papelinho. Então isso dá credibilidade, porque o jogador que está aqui no nosso clube, ele vai e fala, olha, o clube do Remo tá montando um time, fala com outro jogador, né? O clube do Remo tá montando um time para subir aí, tá pagando tudo em dia, tá liberando dinheiro e tá com um projeto forte. E aí, claramente isso agrada os jogadores. Claramente. E já é mais um nível de comparação, tá? Esse ano a gente viu que o Paysandu ele não conseguiu, demorou muito a pagar premiação de Copa Verde, tá? Outra coisa, o clube do Remo, mesmo na Série C, conseguiu pagar tudo em dia. Tudo em dia. Premiação em dia, pagou salários em dia, entendeu?
O outro lado parece estar passando dificuldade, né? Sempre falaram que eram ricos e tudo mais, está passando dificuldades, porque não conseguiram, demoraram muito para pagar até a premiação da Copa Verde. Me lembro que saiu uma notícia disso a respeito, né? Recentemente, inclusive. Mas não só entradas nós teremos no Clube do Remo, nós teremos saídas também, tá? E o Marco Antônio ele já não fica pro Clube do Remo, tá? O atacante. Comenta aí o que tu achas da saída do Marco Antônio e eu vou expressar minha opinião aqui. E aí tu pode discordar, pode concordar. O Marco Antônio, ok, serviu na Série C entre várias discordâncias, né? Mas é um jogador que realmente eu não manteria para a Série B. É um jogador limitado e que seria um ponto dissonante aí no que o Clube do Remo realmente está se planejando para a Série B. Então, na minha opinião, não manteria o Marco Antônio. E aí acerta a diretoria, na minha opinião, né, de realmente dispensar o jogador que não fica mais no Remo. Mas se o Marco Antônio sai, né, por um lado, nós teremos aí de 10 a 11 jogadores chegando no Remo, tá? Mais uma vez aí indicando o papelinho, mas esses jogadores, eles são além dos jogadores que já chegaram, tá? 10 a 11 jogadores, então a gente pode ver anúncios aí agora em dezembro, meio para final de dezembro e até início, tá? 2025 principalmente, e as melhores peças, como eu sempre falo para vocês, elas virão com o término do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. As melhores peças virão, que serão as peças mais qualitativas para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá? As melhores peças elas virão nesse período. Então há muita coisa para acontecer ainda, há muitos nomes sendo cogitados. Aleph Manga já foi especulado, enfim, foi pro Avaí, o Lucas Lima também, Esli Garcia, inclusive a gente vai comentar um pouco mais sobre o Esli Garcia, né, se o Clube do Remo ainda tem um suposto interesse nele, se teve em algum momento. Né, mas são jogadores que virão aí realmente com os términos de campeonato estaduais, né? Porque assim, o Parazão, você há de concordar comigo, qual é o atrativo do Parazão? Nenhum atualmente. Então, você preferiria jogar o Campeonato Paulista ou o Parazão? Pois é. Então, os jogadores normalmente costumam fazer um contrato ali mais curto, né? Do campeonato estadual, e aí se sair bem, vai para um time da Série B, Série A, dependendo do desempenho. E aí o Clube do Remo pode se aproveitar e trazer um jogador aí que tenha ido bem no estadual e queira jogar em um time da Série B para subir. Então, não são os melhores desempenhos dos campeonatos estaduais em times pequenos, mas são bons desempenhos, tá? Trará jogadores com bons desempenhos, não ótimos, porque esses ótimos vão para a Série A. Os bons podem estar pintando aí no Clube do Remo na Série B. E é importante deixar claro que são boas atuações no Paulistão, no Carioca, porque assim, o Clube do Remo já teve há um tempinho de trazer jogadores que foram horríveis, ruins, tá? Em campeonatos estaduais. Mas só porque jogaram um Parazão, um Paulistão, um Carioca trazia, né? Então assim, jogadores que estavam no Água Santa, enfim, é complicado, tá? Mas não muito pelo time, mas se vocês forem pegar o desempenho do time na época, não foi muito bom, e o Clube do Remo mesmo assim trouxe esses jogadores. Mas falando ainda sobre campeonato estadual, o VAR estará presente em todos os jogos televisionados da próxima temporada do Parazão. Começa a se estruturar um pouquinho mais o Parazão. Vamos aumentar a premiação também. Vamos melhorar a qualidade dos gramados, dos estádios, né, dessa competição. Então, assim, comece a estruturar um pouco mais, terá VAR. E aí eu quero que tu comente se o VAR no Campeonato Paraense ele é uma coisa boa ou se ele é uma coisa ruim. Porque o nível da arbitragem paraense, né, ela não digo que é ruim, porque eu não acho isso, tá? Mas ela está já apta plenamente para ter auxílio do VAR, né? Eu sou da opinião que é melhor com VAR do que sem VAR. Então acho que uma boa medida. Mas como será utilizado? De que forma? Se realmente estão plenamente aptos a utilizar o VAR de melhor maneira. Agora, se não tiverem, no próximo campeonato fica melhor, no próximo fica melhor, vai só melhorando. É um passo importante, tá? Que a FPF, a Federação Paraense de Futebol, ela dá, né,
a estruturação do campeonato, né? Mas muitas vezes nós temos decisões questionáveis por parte da arbitragem. E aí, com o VAR, isso pode se manter ou não, depende muito da utilização. Enfim. Mas comenta aí se tu achas que é uma boa decisão ou se não é uma boa decisão na tua opinião. E para encerrar a respeito do Wesley Garcia, né? Muitas pessoas ainda estão com essa esperança latente no coração de que o Wesley Garcia ele vai atravessar, ele vem para o clube do Remo, é um bom jogador, vai dar tudo certo. E assim, o Papelinho vai falar o seguinte, né? Abre aspas. Não fizemos propostas por ele, que é o Wesley Garcia. E quero deixar claro para o torcedor não se iludir. O que acontece? O clube do Remo até chegou a ver a situação do Wesley Garcia, segundo algumas fontes, segundo o Papelinho até falou ali com o staff do jogador, né? E que o Paysandu tinha uma opção ali de renovação, de um vínculo contratual, não entendi muito bem, mas que era de $300 mil, né? Mais de R$500 mil atualmente, com o dólar alto. E assim, que não tinha exercido essa opção antes, mas que agora tentaria exercer, mas aí fica a cargo do jogador, né, que realmente quer buscar mercados na Série A ali. O Wesley Garcia realmente foi um jogador que se destacou. Eu acho que pode pegar um time ali de menor escalão na Série A, de fato, acho que não se mantém e não vem para o clube do Remo, tá? O Papelinho deixa claro isso, para você não se iludir com a chegada, e eu sei que no fundo, né, um pensamento de muitos torcedores é mais por ele realmente jogar no Paysandu do que ele ser um bom jogador, porque tem muito essa, né, às vezes traz um jogador que não foi tão bem ali, mas a gente quer trazer porque a gente quer tirar, quer encarnar, quer zoar ali com os torcedores do time rival. Aconteceu com o Showa. Qual era o critério da contratação do Showa no clube do Remo? Mas o Showa deu certo. Mas, em termos de critério de contratação, o Showa, né, foi uma aposta. Né? Mas o Wesley Garcia ele teve um bom desempenho no time que lutou para não cair. Mas ele tem propostas para a Série A. Ou melhor, tem interesse da Série A e está esperando aí para poder concretizar. Ou talvez até fique, né, no rival. Mas o clube do Remo, aparentemente, com essa decisão do Papelinho, com essa fala do Papelinho, já descarta a vinda do jogador. Por mais que eu acho que essa história ainda não acabou, essa novela ainda não acabou, ainda não se encerrou, mas qualquer atualização, claro, eu trago aqui para você. Eu ou o Atisson, que logo mais acabou as provas da faculdade, vai estar gravando aqui para vocês também, beleza? Bom, esse foi o vídeo, mas comenta aí, tu gostarias do Wesley Garcia no clube do Remo? Eu acho que tem jogadores melhores aí no mercado, mais baratos, para trazer, beleza? Olha, na minha opinião, tanto faz. Wesley Garcia, tá bom? O clube do Remo realmente está buscando aí outros bons jogadores, então não vindo o Wesley, muito provavelmente não vem, e eu acho que não vem, tá ok. O importante é contratar peças qualitativas, seja do Paysandu, seja não sei, do Novo Horizontino, seja, enfim, do Cuiabá. É isso, entendeu? Esse ano eu estou menos no modo vamos tirar um jogador ali do rival só para realmente mostrar que nós temos poderio financeiro. Estou menos nisso, tá? E eu quero o acesso. A gente vai lutar pelo acesso. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Que Deus abençoe a nossa jornada. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.